Eu lembro dele falar que é impressionante o que virou Brasília. Porque Brasília, aqui dá certo, aqui as coisas acontecem. Vou contar a sua história, tá? Meu pai nasceu em 1931 em São João dos Patos, no interior do Maranhão. De uma origem muito humilde, e a primeira oportunidade que ele teve de sair do interior foi de vir trabalhar num garimpo de cristal em Goiás, em Xambioá. E começou ele sempre teve uma veia muito empreendedora, né, de comerciante, de negociador, e ele comprou algumas mercadorias. E ele começou a tentar vender essas mercadorias. E ele teve muita dificuldade de vender ali no garimpo, e foi aí que ele falou, eu vou viajar com uma tabuleta de joias para vender essas joias pelo norte do Brasil. Né? Ele falava que ele viajava nos navios cargueiros, né, nas redes. E o primeiro destino dele foi Marabá, no Pará. Então era uma vida muito sofrida e ele batia de porta em porta, né, abria a tabuleta e perguntava, você quer joia, quer comprar joia? E ele tinha um tio que estava no Rio e ele foi até o Rio de Janeiro para conhecer. E nessa época estava inaugurando a capital do Brasil. E ele tinha um parente que tinha vindo e falaram para ele, lá é o futuro do Brasil, Brasília é o futuro do Brasil. E aí ele veio para Brasília, chegou aqui em dezembro de 1959. Eu lembro ele falando que quando ele chegou em Brasília, era Cidade Livre. Cidade Livre é onde Brasília começou a ser construída, onde as pessoas moravam, que trabalhavam na construção. E quando ele chegou em Brasília, ele já estava um tanto quanto consolidado, né, nesse segmento, e ele abriu a primeira joalheria de Brasília na Cidade Livre. Ele teve um incêndio que levou 70% da mercadoria dele, ele ficou numa situação muito difícil, mas ele já tinha conquistado crédito com os fornecedores, desde a época de tabuleto de joia. Então ele tinha crédito com o fornecedor, pegou com o crédito que tinha, comprou mercadoria nova e abriu a joalheria ótica Sônia na Rua da Igrejinha. E foi a primeira joalheria ótica de Brasília. O que ele não esperava é que ia ter uma mudança de governo, o burburinho que rolava em Brasília, que a capital poderia voltar para o Rio de Janeiro, e ele começou a ficar sem vender. E ele falou, opa, eu vou quebrar, não vou dar conta de me sustentar, né, pai? E aí ele conseguiu vender a loja, o resto da mercadoria, para uma pessoa. Mas ele muito empreendedor, ele falou, vou buscar alguma outra coisa, vou fazer alguma outra coisa. E aí ele junto com um amigo, pesquisaram e descobriram que aqui no Centro-Oeste não tinha indústria de embalagem de papel. Compraram um terreno financiado, compraram máquinas financiadas e montaram uma indústria de embalagem de papel no SIG. E o negócio começou a dar muito certo. Mas ele também não esperava, veio a crise da celulose, não tinha matéria-prima para o papel. E a indústria começou a ficar parada 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele falou, não vou dar conta, vou quebrar. E aí ele teve que de novo sair do negócio, ele vendeu as máquinas e ele ficou com um terreno. E quando ele pediu para avaliar, o terreno tinha valorizado bastante. Ele ficou 3 anos praticamente tentando vender o terreno. E aí até que ele vendeu o terreno, pela primeira vez ele teve algum capital. E o que ele fez com esse capital? Comprou imóveis. E ele falou, opa, eu vou ter que trazer um corretor, eu vou ter que abrir uma imobiliária para administrar os 4, 5 imóveis que eu comprei. E ali nasceu a Beira-Mar em 81. Para ele, Juscelino foi o principal presidente do Brasil, né? Um grande estadista. Meu pai contava bastante de estar na Cidade Livre, Juscelino descer de helicóptero, aquela poeira grande levantando, e Juscelino descendo. Ele falava, o Juscelino fez 50 anos e 5. Construiu uma cidade, a capital do Brasil em 5 anos. É nisso que a gente tem que se inspirar. É nessa vontade, é nessa história, nesse sonho de Juscelino, como Juscelino sonhou e conseguiu executar o que se tornou Brasília.
Quando eu tinha 8 anos de idade, o Pedro 12, ele nos chamou e falou: meus filhos, a gente começa agora uma nova etapa, porque a partir de agora vocês passam a ter responsabilidades sobre o que eu construí até aqui. Eu quero que vocês entendam essa responsabilidade como um presente. E pra gente ali começou a sucessão da empresa, né? A gente começa a participar do negócio, seja apresentando imóveis com ele no final de semana, seja com a minha mãe entregando panfletos de captação de imóvel durante o final de semana também. A Beira-Mar, eu acho que é a soma da vocação e do espírito empreendedor do meu pai com a organização e toda a contribuição de gestão que minha mãe deu, com a soma da segunda geração, eu e o Paulo, levando a empresa para um outro patamar de modernidade, né? É uma empresa que hoje cresceu, a gente atua em todos os ramos do segmento imobiliário, e no final do dia nós ajudamos as pessoas a encontrar o lugar delas no mundo, o lugar onde elas vão morar, onde elas vão viver, onde elas vão ter os momentos de vida, ou a encontrar o lugar das empresas, das organizações, onde aquelas organizações vão contratar pessoas, ou onde um café vai abrir, onde um restaurante vai abrir, né? O que a gente faz na Beira-Mar é mudar a cidade, e a gente tem consciência disso. É um grande orgulho ser filho de um pioneiro, mas principalmente de um pioneiro que é uma pessoa tão carismática, tão querida e tão reconhecida, como uma pessoa que foi importante no desenvolvimento da cidade, como um pioneiro que sempre teve um olhar humano e individual para pessoas na cidade, seja um único encontro com uma palavra, com um olhar, seja ao longo de anos contribuindo com a vida de pessoas e famílias, sim dentro da Beira-Mar, mas também pessoas que passaram na vida dele por outros relacionamentos. Ele recebeu várias homenagens por ser pioneiro. E todas foram super... Sempre que ele recebia o convite, ficava sempre emocionado. Mas o que mais marcou e emocionou ele foi receber o título de cidadão honorário de Brasília. Isso foi, para ele, o maior presente. Ele sempre contou pra gente da vida dele. Porque, apesar de ele ter nascido no Maranhão, Brasília é a cidade do coração, né? Ele se considera o verdadeiro candango, né? O pioneiro que chegou aqui para ajudar a construir essa cidade. Ajudou a construir a cidade, construiu a vida dele e a família e uma empresa. Ele viu a pujança do que ia ser Brasília, acreditou no sonho de Dom Bosco, né? No projeto de Juscelino Kubitschek. E aqui, chegando, ele nunca mais quis sair. Esse sonho de Dom Bosco, concretizado por Juscelino, trouxe esperança para muita gente. Uma esperança muito grande de chegar aqui e conseguir sobreviver ou melhorar de vida. A cidade foi tomando forma, né? E aí foram acreditando mais em Brasília e verificando que Brasília não era uma promessa, era uma realidade mesmo.